Cara, depois de revisitar It de 1990, It Capítulo 1 e It Capítulo 2, dá pra perceber que essa história é uma das mais curiosas do terror moderno. A minissérie é muito limitada, o Capítulo 2 tropeça em praticamente tudo, mas o Capítulo 1 continua sendo aquele acerto gigante, um terror com personalidade, atmosfera, personagens que te prendem e um Pennywise que realmente funciona. E quando você olha tudo junto, fica muito claro porque ele é disparado a melhor adaptação da obra. Pensando nisso, no vídeo de hoje, a gente vai pegar essas 3 adaptações e fazer um raio-x completo, entender onde cada uma funciona, onde cada uma falha e por que só o filme de 2017 conseguiu realmente capturar a essência da história. Então vamos juntar tudo, colocar lado a lado esses 3 filmes e analisar cada um deles. Bom, eu sou o Ricardo. Eu sou o Davi, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. It a Coisa é um daqueles filmes que nos lembram de como a infância pode ser um lugar mágico e ao mesmo tempo profundamente assustador. A gente cresce achando que nossos medos eram bobos, mas o filme mostra justamente o contrário, porque quando somos crianças, tudo parece maior, mais intenso, mais vivo. É por isso que o Pennywise funciona tão bem. Ele não é só um palhaço, ele é a materialização daquele medo que a gente não sabia explicar quando era criança, mas que sempre estava lá, tirando o nosso sono. E quando o filme abre com a cena do George correndo atrás do barquinho, tudo parece inocente, simples, comum, até o momento em que vira algo brutal. Aquela morte tão gráfica e inesperada não é apenas um choque narrativo, ela define o tom do filme. Ela deixa claro que esse não é um terror qualquer. O filme vai mexer com nossas memórias mais perturbadoras, vai nos fazer lembrar de nossos medos de infância. E quando o Clube dos Perdedores surge, fica evidente que a história não vai seguir o caminho tradicional do terror, porque o filme explora cada personagem de forma única. Tem feridas, traumas, dores que Pennywise só amplifica, mas que já existiam muito antes dele aparecer. E talvez por isso o filme seja tão forte emocionalmente, porque ele entende que a infância é construída por contrastes. Você tá descobrindo o mundo, mas também tá descobrindo tudo que é perigoso nele. Cada um dos protagonistas carrega um medo que não nasce da fantasia, mas da realidade. O Bill carrega a culpa pela morte do irmão, a Beverly vive cercada por um pai controlador e ameaçador, e o Ben luta contra a solidão e o bullying. É como se Pennywise fosse apenas o reflexo distorcido de tudo aquilo que eles já tentavam esconder, e quando ele aparece com aquela interpretação completamente imprevisível do Bill Skarsgård, ele não só assusta, ele observa, ele analisa, ele se molda ao medo de cada um. O jeito como ele se movimenta, como mantém aquele olhar infantil, mas vazio e assustador, cria uma sensação constante de desconforto. Não é o tipo de vilão que você entende, ele é totalmente inesperado, e isso combina demais com a temática do filme, porque na infância o medo raramente tem uma forma definida, ele na maioria das vezes é abstrato, só existe, e somente isso já basta pra te paralisar. O mais interessante é que It nunca tenta esconder que o terror humano é muito mais intenso do que o sobrenatural. Quando a gente acompanha a Beverly, por exemplo, a presença do pai dela é quase tão sufocante quanto qualquer forma que Pennywise assuma. A casa da Bev é retratada com aquele silêncio incômodo e uma atmosfera mais pesada, estando quase sempre mal iluminada. O medo dela não vem só do Pennywise, ele já tá ali, naquele ambiente carregado nos traumas que ela já adquiriu. Já o Ben é o garoto que tenta encontrar alguma forma de pertencimento, mas vivia sempre excluído e sendo o alvo favorito dos valentões. E o mais curioso é que o filme não suaviza isso. Aquela cena em que os bullies encurralam o Ben, seguram ele à força e o Henry pega uma faca pra marcar o corpo dele, é brutal, justamente porque não tem nada de sobrenatural ali. É cru, é direto, é algo que poderia realmente acontecer, o que torna tudo ainda mais perturbador. São esses acontecimentos que mostram que o Clube dos Perdedores é muito mais do que um grupo de amigos, porque eles se encontram no caos, nas dores que não sabem como lidar. Mas claro, a união deles não é aquela solução mágica e óbvia, ela é imperfeita, cheia de atritos, porém profundamente verdadeira. Eles conseguem enfrentar juntos aquilo que sozinhos seria insuportável. E tem algo muito bonito na forma como o filme usa a ambientação dos anos 80 para reforçar tudo isso. Não é uma nostalgia vazia, é um período em que as crianças realmente tinham uma liberdade maior, saíam de casa sem supervisão, andavam de bicicleta pelas ruas, frequentavam fliperamas, exploravam lugares abandonados e atravessavam bosques, florestas sem medo do desconhecido. Só que essa magia de infância, essa sensação de mundo aberto, vai sendo contaminada pela presença de Pennywise. O verão, que deveria ser sinônimo de aventura, vira um período que iria aterrorizá-los pelo resto da vida deles. A cidade de Derry contribui completamente
completamente para esse clima, ela parece sempre quieta demais, indiferente demais, como se carregasse uma história de violência que todos aprenderam a ignorar. A melhor prova disso é aquela cena em que o Ben tá sendo atacado pelos valentões e um carro passa devagar, vê tudo acontecendo e simplesmente segue em frente. Ninguém interfere, ninguém ajuda, como se o mal fosse parte da cidade. E quanto mais a história avança, Derry se mostra uma peça fundamental do terror. Os adultos seguem a vida como se nada tivesse acontecido, parecem fechar os olhos pro que acontece, e isso faz muito sentido com a ideia de amadurecimento dentro da narrativa. Para crescer, os protagonistas precisam confrontar coisas que os adultos recusam enfrentar, ou melhor, acreditar. O terror não é só sobreviver ao monstro, mas perceber que a proteção que deveria vir das figuras adultas simplesmente não existe. É a brusca passagem da inocência para a realidade, dando ao filme uma camada muito mais madura do que parece à primeira vista. Um detalhe que muita gente esquece é como os jump scares do filme funcionam. Não são apenas sustos gratuitos jogados na tela, quase todos eles vêm de um ponto emocional, de um conflito interno do personagem. Quando o Ed vê a criatura deformada em frente à casa do Pennywise, aquilo não é só um susto, é a visualização do medo que ele tem de ficar doente, da mãe super protetora que o faz acreditar que ele é frágil, sufocando o Ed com regras, remédios e paranoias. Já o Bill, quando encontra George no porão, aquilo não é somente uma aparição macabra, é a dor da culpa tentando destruí-lo, tanto por dentro quanto por fora. Tudo isso cria uma narrativa visual que conversa com aquilo que cada personagem tá sentindo. O terror não é aleatório, ele tem propósito, ele revela, não esconde. O terror escancara aquilo que os personagens tentam evitar, e talvez seja por essa razão que o filme prende tanto o espectador, porque cada susto diz algo sobre alguém. A partir do momento em que eles decidem enfrentar Pennywise juntos, o filme ganha um peso muito maior. Não é apenas a união que salva o grupo no final, é perceber que para superar traumas, você precisa encará-los de frente, mesmo quando eles são maiores do que você. Quando o grupo desce pro esgoto, por exemplo, não é apenas uma jornada física, mas simbólica. Eles estão entrando na parte mais escura da própria infância, aquela que os adultos fingem não existir. E o confronto final reflete isso perfeitamente. Pennywise muda de forma, tenta manipular, tenta dividir, tenta isolar cada um ali dentro, mas perde força quando eles se recusam a acreditar no que ele representa. Eles começam a vencer justamente quando param de temer a criatura. Não é que eles derrotam o medo, porque ninguém realmente derrota seu medo. O que eles fazem é colocá-lo no lugar certo. Eles entendem que ele existe, que faz parte da vida, mas que não precisa controlar tudo, não precisa determinar quem eles serão dali pra frente. It, a coisa funciona porque ele mistura a brutalidade do terror com a sensibilidade de um filme sobre crescer e amadurecer. Ele entende que o medo faz parte da formação de quem somos e que muitas vezes é enfrentando aquilo que mais nos assusta que descobrimos quem podemos nos tornar. Pennywise é assustador, sim, mas o impacto emocional do filme tá nas entrelinhas, na amizade improvável, na dor silenciosa, na culpa e no trauma, nos momentos em que cada um decide encarar seus próprios medos. É isso que transforma a história em algo tão poderoso, porque ela não fala apenas sobre um palhaço monstruoso que emerge a cada 27 anos. Ela fala sobre o poder do medo quando deixamos que ele se torne algo maior do que nós. E quando o grupo se separa no final do verão, cada um carrega uma marca, não apenas do terror que viveram, mas do que descobriram sobre si mesmos. E talvez seja por isso que o filme continue tão forte até hoje, porque ele entende que crescer envolve sempre perder alguma coisa, mas também envolve aprender a não ser consumido pelos próprios medos. O estranho de It capítulo 2 é que desde os primeiros minutos a gente já sente que algo tá errado nesse retorno, não apenas porque a continuação tenta ser maior e mais épica, mas porque tudo isso vem acompanhado de uma sensação de vazio, como se o filme estivesse tentando nos impressionar pela sua duração e não pela história. As quase 3 horas não são usadas para expandir temas, aprofundar personagens ou explorar a mitologia do Pennywise, são usadas na maior parte do tempo para revisitar locais conhecidos e conflitos que já entendemos muito bem. E o mais curioso disso tudo é que o primeiro filme tinha acabado de sair. Não existe um intervalo de 10, 20 anos que justifique essa tal de nostalgia. O capítulo 2 parece insistir que sentimos saudade de algo que vivenciamos 2 anos antes, como se essa revisita à cidade de Derry fosse suficiente para gerar impacto. E é justamente por isso que esse retorno soa tão vazio. Não tem descoberta, não tem nada de diferente, não tem risco. É praticamente a mesma história, refeita sem nenhuma motivação convincente. E essa falta de propósito
propósito fica ainda mais gritante quando lembramos que o primeiro It foi vendido, construído e entregue como um excelente filme de terror. Claro, tinha todo um drama por trás, todos aqueles conflitos internos dos personagens, mas mesmo assim, a sua essência estava no terror, no susto, no medo que ele provocava, com atmosfera, timing e uma série de ideias visuais muito bem pensadas. Só que o capítulo 2 parece abandonar completamente essa identidade. Ele tenta se vender como um filme de terror, mas o resultado é completamente o contrário. Não é assustador, não existe um único susto realmente eficaz em todo o seu tempo de quase 3 horas. Na verdade tem uma exceção, mas a gente vai falar disso mais pra frente. E o mais curioso é que quando se trata de terror, esses dois filmes são praticamente iguais. O primeiro capítulo utiliza alguns elementos básicos nos filmes do gênero, como os famosos jump scares, mas claro, com um diferencial, eles sempre nascem de algo que os personagens estão sentindo, medo, culpa, trauma. Todos os sustos são construídos com base nisso, só que aí chega o capítulo 2, tenta fazer exatamente as mesmas coisas, só que falha em quase tudo e consequentemente impede o medo de funcionar. Enquanto no capítulo 1 o terror é construído gradualmente e com um suspense por trás, no capítulo 2 o terror, entre aspas, é feito com exagero, superficialidade e pressa. Talvez o maior motivo que faz praticamente todos os sustos do segundo filme falharem é porque ele não conseguiu transmitir de forma competente o medo que deveríamos sentir dessa entidade maligna. E não é somente uma impressão, é só comparar as duas primeiras cenas de cada filme que dá pra perceber melhor. No filme de 2017, o início de It a Coisa é praticamente perfeito, uma abertura autoexplicativa e independente que nos apresenta ao monstro Pennywise, o palhaço. Ela é extremamente simbólica, servindo como um ponto crucial para toda a narrativa. É através dela que o filme estabelece os conflitos internos de Bill, como a culpa e o trauma, mas o momento mais importante é quando o palhaço morde o braço dele. Ver uma criança sendo despedaçada por um palhaço aterrorizante em pleno dia é simplesmente brutal, um verdadeiro choque. Mas mais do que isso, o objetivo principal dessa cena é moldar a percepção do público para encarar Pennywise como uma ameaça real. É a partir daqui que a gente entende que esse monstro não tem restrições, ele pode e vai matar crianças. É por isso que quando vemos nossos jovens protagonistas sendo atacados pelo Pennywise ao decorrer do filme, temos um motivo legítimo para ficarmos preocupados com eles, porque, como já vimos, os riscos são reais. É por essa razão que vários filmes de terror adotam uma estrutura de início semelhante à de It de 2017. É dessa forma que se criam sustos genuínos, mostrando logo de cara que o improvável e o impensável podem acontecer, e quando a gente chega na continuação, parece que ela sabe disso. Da mesma forma que o primeiro filme, ela começa com uma cena independente, planejada a princípio para reinstalar o medo que tínhamos em Pennywise. Afinal, da última vez, ele havia sido derrotado e fugido como um covarde. Mas bom, a ideia da cena é: dois caras são espancados por um grupo de valentões, um deles é jogado de uma ponte e então Pennywise aparece para devorar uma das vítimas. O problema é que essa cena falha em cumprir seu propósito de existência. Primeiro, a sequência de modo geral é claramente mal escrita. Tipo, parando pra pensar, todos os personagens que conhecemos aqui não retornam, não tem nenhuma relação com o resto do filme, não servem pra nada. Então, basicamente, estamos só perdendo tempo. O segundo ponto, e talvez o mais importante, é que essa abertura não dá nenhum motivo pra gente temer a criatura. No primeiro filme, a cena inicial girava em torno do Pennywise. Era ele que estava no centro da narrativa. Suas ações, sua presença ameaçadora criavam um desconforto real, mas aqui, nessa abertura do segundo filme, pra falar a verdade, ele tá mais pra um figurante. Tipo, ele só tá ali, no fundo, pegando a vítima que já tava praticamente meio morta. Isso não nos faz temer um monstro e chega a ser até engraçado, porque na prática, os valentões chegam a ser até mais ameaçadores do que o próprio Pennywise. O grande problema é que essa abertura mal feita acaba destruindo o terror e a tensão do filme inteiro, porque, que nem a gente disse, como não fomos condicionados a ver Pennywise como uma ameaça real desde o começo, nenhum dos sustos dele depois funciona, ou seja, o filme não consegue instaurar o perigo, o medo que deveria causar. Afinal, pra quem tá assistindo, a primeira impressão é sempre a mais forte, e se o filme falha nesse ponto, nessa cena inicial, dificilmente a história vai conseguir se recuperar mais pra frente, e a prova definitiva acontece um pouco mais tarde, quando tentam corrigir o erro usando uma outra cena contida do Pennywise, dessa vez com uma garotinha, o que soa praticamente como uma cópia da abertura do primeiro capítulo. Mas mesmo sendo uma cópia de um susto que lá atrás funcionou, aqui não funciona em nada. Primeiro, porque
porque não acrescenta em nada na história, e segundo, porque nossa visão sobre o Pennywise já tá desgastada, enfraquecida demais, transformando a cena em algo só repetitivo e sem impacto. Talvez até teria funcionado um pouco se essa cena fosse a abertura do segundo capítulo, mas obviamente eles não poderiam fazer isso, porque meio que a abertura do segundo filme seria praticamente igual ao do primeiro. É por isso que continuações de terror com o mesmo monstro são tão difíceis de fazer, porque pensa comigo, quando um vilão já foi completamente revelado no primeiro filme, seus truques, sua aparência, sua lógica, seus limites, a continuação precisa encontrar novos jeitos de torná-lo assustador, precisa reinventar o medo sem perder a essência, e isso é muito mais complexo do que simplesmente repetir fórmulas. Pra piorar ainda mais, a continuação de It falha completamente em criar aquela atmosfera de medo constante que faz os sustos funcionarem. No primeiro capítulo, o perigo parecia real porque o filme todo era construído sobre uma sensação de aprisionamento e vulnerabilidade. A gente sentia que para aquelas crianças não havia lugar para onde correr. Desde o começo já era estabelecido que o alcance de Pennywise se limitava à cidade de Derry e a única forma de fugir do monstro era justamente escapar da cidade, mas como nossos protagonistas são apenas crianças que dependem dos pais, eles simplesmente ficam presos à cidade. Por isso, ao longo do filme inteiro, existe aquela sensação constante e sufocante de que Pennywise tá sempre ali, à espreita, rondando, respirando bem perto dos personagens, e não havia como evitar isso, mesmo nem sempre estando visível, ele era presente, inevitável, ou seja, nenhum lugar era completamente seguro, e era justamente por causa dessa atmosfera que fazia o terror funcionar tão bem. Mas, consequentemente, o problema que o segundo capítulo enfrenta é que nossos protagonistas não são mais crianças presas na cidade, são adultos que retornam a Derry voluntariamente, e a qualquer momento eles poderiam simplesmente ir embora. Só que, claro, pra tentar preservar essa atmosfera de que não dá pra escapar, o filme tenta repetir o que o primeiro fez e inventa um motivo pros personagens não poderem sair dali. E, sinceramente, essa é uma das piores justificativas possíveis. Basicamente, o que acontece é o seguinte: quando os personagens recebem o chamado pra voltar pra Derry, um deles se mata na banheira, e aí é revelado depois que a Beverly já tinha visto isso acontecer em um sonho, porque ela olhou pras luzes do Pennywise numa cena do primeiro filme, e como ela também viu cada um dos outros morrer, todos chegam à conclusão de que estão marcados, amaldiçoados pelo Pennywise desde crianças, e dessa forma vão acabar se matando em breve, a menos que enfrentem esse monstro de uma vez, o que os fazem retornar a Derry. E o motivo pelo qual o Stan morreu primeiro é porque ele era o mais fraco do grupo, algo bem sem sentido, mas então é por isso que eles não podem sair da cidade. Só que, honestamente, essa explicação, além de surgir do nada, parece completamente conveniente e colada no roteiro de última hora, porque na prática não vemos nada disso acontecer de forma visual, nada que comprove essa maldição, então meio que ela não tem efeito dramático nenhum pra obra. E ainda mais, pra piorar, no final descobrimos que nada dessa história de maldição era verdade e que o Stan só se matou porque tava com medo de morrer por Pennywise. O resultado é que aquela atmosfera sufocante de inevitabilidade simplesmente não existe nesse filme, o que acaba fazendo com que grande parte dos sustos percam completamente o impacto. O mais curioso e ao mesmo tempo mais frustrante é que It Capítulo 2 tenta nos convencer de que tá trazendo versões evoluídas e amadurecidas dos personagens que conhecemos no primeiro filme, mas na prática isso não funcionou. O grande erro é que parece que estamos vendo os mesmos sustos de antes, a única diferença é que agora os personagens são adultos. Só que parando pra pensar, essa é só a ponta do iceberg. O verdadeiro problema é a falta de mistério. Mesmo que o primeiro filme explique muito bem o que tá acontecendo, ele ainda é construído sobre o desconhecido. Aquela parte mais longa em que cada personagem enfrenta um susto pessoal sozinho representa isso perfeitamente. Quando assistimos a esses momentos, sabemos que o Pennywise tá por trás deles, mas não sabemos por quê, nem o que exatamente ele quer, nem como as cenas vão se desenrolar, e é assim que vai se construindo o mistério. Não sabemos qual será o susto final, e ao longo do processo aprendemos algo novo sobre cada personagem. Você pode até não achar todos os sustos assustadores, mas eles funcionam na continuação. Porém, um filme que antes era sobre mistério perde completamente essa essência. Tudo ali é previsível, tudo é explicado demais e ao mesmo tempo vazio demais. Vê o Pennywise, quando o filme começa, nós e os personagens já sabemos desde o primeiro filme que ele se alimenta do medo e que se você não tiver medo, vai ficar tudo bem. E se isso já tá claro, qual é o motivo pra temê-lo? Outro exemplo claro são as jornadas dos personagens. A continuação
continuação tenta repetir aquela mesma estrutura em que cada personagem encara um susto sozinho, mas dessa vez não funciona, justamente porque ao invés dos sustos serem baseados no desconhecido, todos são construídos a partir de informações e símbolos que o público já viu antes, que o público já sabe. Aqui não há mais dúvida, não há mais curiosidade, não há mais sensação de novidade. E quando a gente começa a destrinchar cada um desses momentos individuais, fica ainda mais evidente porque nada disso funciona. Pegando, por exemplo, aquela cena do Ed criança com a mãe sendo atacados por aquele zumbi deformado, o motivo pelo qual isso não funciona é que sabemos que ambos sobreviveram até ali sem sofrer nada. Então, apesar do filme verbalizar a gravidade, não há nada pra temer. Temos também o flashback do Ben na escola, vendo a Beverly e depois percebendo que é o Pennywise abusando de sua insegurança. Mas essa insegurança já foi explorada, aprofundada e resolvida no primeiro filme. Sabemos exatamente como esse susto vai se desenrolar. Não tem novidade, sabe? Já o Bill é assustado por memórias do irmão, mas isso é algo que ele já superou no primeiro filme, o que parece até contradizer o arco dele. Sobre a Beverly, a cena dela até que começa bem, lidando com um desconhecido, até o momento final em que ela é atacada por uma velha gigante em CGI. Já a parte do Rich até tenta introduzir algo novo, revelar segredos, mas o susto não se relaciona nem um pouco com isso e coloca o personagem pra ser perseguido por um monstro de CGI gigante. No fundo, tudo isso mostra uma coisa muito simples. Quando não existe mais mistério, não existe mais medo. Quando o público sabe exatamente como o monstro age, quais traumas serão usados, como a cena vai se estruturar e qual será a reação dos personagens, o terror simplesmente evapora. É por isso que o único susto realmente eficiente de It capítulo 2 é a cena do balão no quarto de Henry Bowers. Ali, pela primeira vez no filme inteiro, o terror volta a operar exatamente da forma como deveria, silencioso, imprevisível e estranho. Talvez seja até uma cena simples, mas funciona porque é completamente misteriosa. Sabemos que o balão vai estourar e nossos cérebros são programados para temer esse momento, mas não sabemos quando, não sabemos como, não sabemos o que vai acontecer depois, e quando acontece, o impacto é genuíno. É esse tipo de susto baseado no desconhecido, no novo, no inesperado, que torna esse único susto eficaz da continuação. Não é que o filme de terror tenha que ser sem sentido, mas precisa preservar o desconhecido. O final de It capítulo 2 é basicamente o manual de como não encerrar um filme de terror. Toda a mitologia construída em torno do Pennywise simplesmente se desfaz na nossa frente, como se nada tivesse importância. Contextualizando, eles começam com aquele ritual, um negócio que o filme passou um tempão preparando, só que aí, quando eles terminam o ritual, ele basicamente não funciona. Pennywise aparece dando risada como se o próprio filme admitisse que gastou tempo com algo inútil, porque parando pra pensar, essa única cena já destrói boa parte da narrativa anterior, deles caçando pistas, reunindo fragmentos do passado e acreditando que cada objeto carregava algum tipo de poder simbólico. Parece que o filme esqueceu para que aquilo servia, e isso, ao invés de gerar tensão, apreensão, acaba só deixando um sentimento de frustração, de que o roteiro destruiu a própria lógica só para tentar formular um confronto final épico que acabou decepcionando completamente. É justamente aí que seu desfecho mais erra. Ele tenta resolver tudo, aumentando a escala até virar um festival de CGI. Pennywise, que no primeiro filme era essa presença silenciosa, imprevisível, perturbadora, simplesmente desaparece como personagem. Durante todo o segundo capítulo, ele é trocado por monstros digitais gigantes, cenas barulhentas e efeitos que mais lembram videogame do que terror. Quando ele assume aquela forma de aranha gigante, com o tronco dele grudado por cima, dá pra perceber como o It 2 perdeu a mão. Nada ali é assustador, é só exagerado. E essa decisão descaracteriza completamente o vilão. O Pennywise que conhecemos, aquele que mexia com o psicológico, que usava silêncio, olhar, expressão corporal, praticamente não existe mais. No lugar dele, temos uma criatura enorme em CGI, que não comunica nada além de puro excesso e artificialidade. E quando o terror vira espetáculo, vira barulho, vira algo épico, ele simplesmente deixa de ser terror. O clímax abandona qualquer lógica que o próprio filme tinha e vira uma luta entre
interminável, repetitiva e sem peso emocional nenhum. E aí chegamos ao fim da batalha, que olha, é difícil até de comentar sem parecer piada. Depois de 2 horas de construção, o filme decide que o jeito de derrotar Pennywise é basicamente bullying. Literalmente, eles vencem o Pennywise gritando ofensas até ele encolher. Sim, cara, o grupo de adultos traumatizados desde a infância começa a gritar: palhaço, você é só um palhaço. Até que esse monstro cósmico simplesmente se reduz a uma criaturinha inofensiva e insegura. É impossível assistir ao filme pela segunda vez sem pensar: é desse jeito que eles decidiram vencer o Pennywise? Tipo, o monstro cósmico morre de humilhação. A cena que deveria ser épica e emocional acaba virando constrangedora. E o filme ainda tenta fechar tudo com um final bonitinho, cheio de mensagens otimistas, como se quisesse agradar todo mundo de uma vez. Só que isso mata qualquer impacto dramático. Uma história que começou ousada, pesada, cheia de coragem, termina totalmente sem força. É um final que deixa um gosto estranho, sabe? De oportunidade perdida. E principalmente de que It Capítulo 2 não entendeu o próprio medo que ele mesmo construiu no primeiro filme. Antes de qualquer análise, a gente precisa entender o cenário em que essa minissérie surgiu, porque isso explica praticamente metade dos problemas. Lá no começo dos anos 90, a televisão não era nem de longe o espaço ideal para passar filmes de terror pesado, ainda mais adaptando um livro gigante e cheio de elementos grotescos como It. A TV aberta dos Estados Unidos tinha censura rígida, limitações de violência, nada de sangue exagerado e muito menos espaço para temas mais pesados que o livro aborda o tempo todo. Então, desde o primeiro minuto, os produtores já estavam limitados, não podiam mostrar quase nada. Vale lembrar também que, apesar de não ter um orçamento tão baixo, esse dinheiro simplesmente não era suficiente para realizar tudo que a história pedia. Afinal, os efeitos práticos das criaturas do filme eram extremamente caros, sem contar, claro, os cenários e tudo aquilo que a adaptação exigia. Como resultado, muita coisa precisou ser simplificada, barateada ou suavizada. Isso criou uma estética meio tosca, em que tudo parece inofensivo, mesmo quando deveria ser assustador, o que comprometeu demais o impacto de diversas cenas. E mesmo com um orçamento razoável pra época, a estrutura de minissérie deixava tudo ainda mais engessado. Como a minissérie ia ao ar em 2 partes na TV aberta, eles não estavam só correndo contra o tempo, mas sim tinham que seguir a grade de programação. Adaptar um livro com mais de 1000 páginas pros anos 90 significava que a história não podia fluir do jeito que eles queriam. Ela precisava ser cortada em blocos para encaixar os intervalos comerciais, e tudo sem poder exagerar no terror, sem explorar temas sensíveis e sem uma total liberdade criativa. Isso fez com que o roteiro ficasse todo picotado, com cortes bruscos, sequências confusas e diálogos super expositivos. Era como se a produção tivesse que escolher entre ser fiel ao livro ou ser adaptável para TV, e no fim não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra. Você sente claramente que a minissérie tenta parecer grandiosa, mas tropeça em cada elemento, transições sem sentido, direção limitada e uma narrativa que acaba perdendo o próprio ritmo. Talvez o principal problema do filme It de 1990 é que ele simplesmente não é um filme de terror, e isso fica claro logo na primeira grande promessa da história, a morte do George. Essa cena obviamente deveria ser um momento crucial, um choque, o evento que estabeleceria o tom e avisaria ao público que o perigo existe, que ele é real. Só que na minissérie essa sequência passa tão rápido e é tão suavizada e tão limpa que perde totalmente o impacto. Não tem peso emocional, construção dramática, e somado a isso, a falta da violência gráfica, impossibilitada pelas limitações da época, transforma um momento que deveria ser traumático em uma simples cena qualquer do filme. E claro, tudo é piorado pelas escolhas criativas da cena. A iluminação é clara demais, a trilha sonora não ajuda e o ataque é tão apagado que você pisca o olho e pronto, já acabou. O ataque acontece de forma tão educada, tão sem intensidade, que a gente não tem nem tempo de sentir medo, tensão ou até mesmo desconforto. Não tem sensação de perigo, sabe? E o pior é que essa falta de atmosfera já define exatamente o tipo de experiência que a minissérie vai oferecer do início ao fim, um terror que nunca se assume como terror. É, Davi, porque o que agrava esse problema é a atmosfera do filme, que é completamente incompatível com uma história de terror. A minissérie não sabe criar clima, não sabe construir tensão e filma Derry como se fosse uma cidade normal, ensolarada e acolhedora, quando na verdade deveria parecer um lugar amaldiçoado, corroído por dentro. A cidade deveria
transmitir aquela sensação de que algo tá estranhamente errado, mas como a gente sabe, isso raramente acontece, a iluminação exageradamente clara e os cenários genéricos fazem o filme parecer em muitos momentos mais um drama familiar do que propriamente um filme de terror. Os bueiros não carregam nenhuma ameaça, nada cria aquela atmosfera sombria que deveria existir ali. Até os adultos quebram o conceito da maldição da cidade, afinal eles deveriam ser parte da decadência de Derry, pessoas estranhas, indiferentes, perturbadoras, como se carregassem a influência de Pennywise no olhar, só que na minissérie eles são o contrário disso, o farmacêutico que tenta ajudar Ed, ou o homem que entre aspas salva Mike dos valentões, retratam bem esse aspecto. Até figuras super coadjuvantes como a professora ou os pais dos protagonistas aparecem de forma tão gentil e tão comum que acabam tirando qualquer traço de desconforto que deveria existir em Derry. E no filme inteiro, somente uma vez um adulto age como, entre aspas, cúmplice de Pennywise, num flashback da Beverly, mas isso acontece tão tarde na história que já não tem mais nenhum impacto. E quando o filme tenta, de fato, ser assustador, ele falha justamente onde deveria acertar, no Pennywise. Claro, a performance de Tim Curry é muito icônica, ele entrega um palhaço bizarro e marcante, mas a questão é que a minissérie nunca consegue transformá-lo em uma presença verdadeiramente assustadora. E pra falar a verdade, tem alguns momentos que ele chega até a ser engraçado, o que quebra totalmente aquele peso de terror psicológico. Sem contar também que o palhaço, durante boa parte do filme, não oferece nenhum risco real, sabe? Na maioria das vezes, quando algum deles está prestes a ser atacado, ou melhor, até sendo atacado, o personagem de alguma forma consegue fugir. Uma das cenas que melhor representa isso é a do lobisomem com o Rich. O monstro até agarra o garoto, mas do nada ele simplesmente foge como se a criatura tivesse desistido. O mesmo acontece com o Stan. Quando ele entra numa casa, a porta se tranca e uma espécie de múmia começa a seguir ele, só que sem o menor sentido. Quando a múmia tá prestes a atacar, ele abre a porta que até então estava trancada até alguns segundos e vai embora, sem explicação. Tudo bem que o intuito principal dessa cena seja mostrar como o Pennywise brinca com os medos deles, mas a execução é tão fraca que o medo nunca se consolida por completo. Uma coisa que acaba destruindo a experiência com a obra é o fato dos personagens simplesmente não terem presença em suas versões adultas. A versão infantil até que funciona, porque pelo menos eles conseguem transmitir aquela sensação de união, de amizade genuína, e você acredita que eles realmente passaram por algo traumático juntos, mesmo que o filme não explore essa parte da melhor forma possível. Mas quando a gente chega nas versões adultas, tudo perde força. Os personagens adultos não têm nenhuma personalidade, parecem só figuras genéricas que estão ali só pra repetir diálogos e reviver momentos quase iguais aos da primeira parte. Falta química, falta naturalidade, falta qualquer traço que conecte essas versões às das crianças que vimos antes. É como se tivessem pego 7 adultos aleatórios, colocado o mesmo nome das crianças, esperando que a gente aceitasse que são as mesmas pessoas 30 anos depois, o que acaba não funcionando, não convencendo. Tudo é muito forçado, sabe? Os atores não têm dinâmica, e isso destrói completamente a sensação de amizade que deveria sustentar o retorno deles a Derry. E o pior é que essa falta de presença dos adultos afeta diretamente o peso emocional de toda a segunda parte, porque, cara, eles voltam pra Derry pra enfrentar literalmente o maior trauma da vida deles, só que você não sente isso em nenhum momento. Não existe aquela sensação de conflito interno, de medo escondido, de dor que volta à tona. Nem parece que eles estão reencontrando uma criatura sobrenatural que os traumatizaram durante crianças. A minissérie até tenta criar momentos de tensão e nostalgia, deles vendo antigos lugares da cidade, como quando o Ed revisita a farmácia que frequentava, ou o Ben visitando a floresta. Só que não funciona, justamente porque não tem evolução. No do Ben parece até que é a mesma cena dele criança, só mudando o ator. E aí, quando os personagens precisam reagir a algo assustador, tudo fica ainda mais estranho. As expressões são exageradas, as atuações são fracas e no fim, nada convence. É como se fosse tudo vazio, sabe? E sem essa construção dos personagens, a gente não sente carisma por eles, o que consequentemente faz com que a história não funcione.
Outro elemento que estraga totalmente a experiência da obra é que quando chega no clímax de cada parte, tanto das crianças quanto dos adultos, o filme falha miseravelmente em entregar qualquer impacto. Tipo, é tão rápido, tão seco, tão sem construção, que nem parece que estamos vendo o final de um arco inteiro. Não tem aquela sensação de chegamos ao ponto máximo da história, sabe? No clímax das crianças, eles basicamente se juntam, fazem um círculo, gritam umas coisas e tentam impedir o Pennywise de chegar perto. Aí quando ele pega o Stan, o Ed simplesmente usa seu inalador que tinha uma espécie de ácido, fere a criatura e pra matar o Pennywise, a Beverly tá com uma pedrinha com seu estilingue. Não dá pra sentir medo, urgência, desespero, não dá pra sentir nada. É tudo tão rápido e tão anticlimático que a resolução fica perdida. A cena termina quase do mesmo jeito que começou, sem peso, sem emoção e sem a sensação de que aquilo realmente fechou um ciclo importante. E quando chegamos ao clímax dos adultos, você percebe que a minissérie ainda consegue se superar, mas não no bom sentido. A morte do Ed é tão mal executada que não passa emoção nenhuma. É tudo rápido, confuso e de repente ele tá no chão e acabou. E a derrota da aranha gigante, tipo, aquilo não faz o menor sentido narrativo, porque o poderoso monstro primordial acaba sendo morto por um grupo de adultos que pulam em cima dele e começam a arrancar partes do corpo do monstro. Sim, eles literalmente começam a desmontar, desmanchar a criatura com as próprias mãos, como se o Pennywise fosse um boneco de pano. E isso acaba destruindo a lógica do filme. A cena inteira parece improvisada, como se o roteiro tivesse esquecido de escrever o final e decidisse resolver na hora. E pra piorar, tem aquele arco aleatório da esposa do Bill, que não tem relevância nenhuma na trama, mas do nada ganha uma cena dramática no final, como se fosse importante. É tudo tão desconexo que o clímax termina virando uma confusão gigante sem nenhum peso. É como se a minissérie estivesse tão cansada quanto a gente e só quisesse acabar logo, sem pensar em ao menos tentar dar um final convincente. No fim das contas, It de 1990 acaba virando aquele tipo de obra que você assiste mais pela curiosidade do que pela qualidade. É bizarro, mas não no sentido criativo ou perturbador. É bizarro porque nada parece funcionar direito. A narrativa é mal adaptada, os momentos importantes perdem força, os personagens não se conectam e o terror praticamente não existe. Tem cenas que são tão desajeitadas, tão fora de tom, que chegam a soar até mesmo engraçadas, quando na verdade deveriam deixar a gente desconfortável ou apreensivo. E por mais que exista um certo charme nostálgico em produções antigas, aqui isso não é o suficiente para salvar a experiência. Essa minissérie acaba sendo lembrada não pelo impacto, não pelo medo, mas por ser uma adaptação estranha, desorganizada e cheia de decisões que simplesmente não fazem sentido. O tipo de obra que permanece na memória justamente porque é ruim de um jeito muito diferente. Mas então esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado e se curtiu a nossa análise, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar o vídeo e hypar também. Exatamente, Ricardo. Aproveita aí e deixa aí nos comentários outro filme que você gostaria de ver aqui no canal. Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você por ter assistido até agora e falou! Falou, galera!